livro 1, vendo os elementos gerais do universo. Nós começamos vendo esses elementos gerais do universo, justamente identificando essa necessidade que nós temos e que o próprio codificador também possuía, de se inteirar quanto à origem de tudo. Sabemos nós hoje que muitos querem buscar a origem apenas e tão somente por curiosidade. Muitos querem adentrar aos mistérios divinos por curiosidade ou, na grande maioria das vezes, pelo próprio orgulho, para se dizer sabedor de todas as coisas, contrariando aquilo que o próprio Sócrates conseguiu deduzir da frase escrita no Templo de Delfos, que a sabedoria está justamente com aqueles que reconhecem que nada sabem. Porque aqueles que sabem de tudo se fecham para todo e qualquer tipo de conhecimento e informação, porque para eles não necessitam de mais nada. E a partir daí, poderiam se arvorar em Deus ou se proclamarem Deus. Por isso que Kardec vai perguntando e a espiritualidade vai respondendo. Nós vamos com certeza ir desvendando os mistérios do universo, buscando o conhecimento e a origem desses próprios elementos formadores do universo, mas nós esbarraremos naqueles limites, que poderíamos dizer limites impostos pelo Criador, mas que não são outros, como nós vimos no nosso encontro passado, nada mais, nada menos do que o nosso próprio orgulho. O orgulho que não nos deixa enxergar. E foi por isso que o próprio Cristo disse, para sermos bem-aventurados, ou chegarmos no topo da escala dos bem-aventurados, nós precisaríamos subir o primeiro degrau. E o primeiro degrau nada mais é do que a necessidade de sermos pobres de espírito, que na linguagem do próprio Evangelho é justamente humilde. A humildade como justamente o ponto de partida para o conhecimento de todas as coisas. Por isso, com certeza, nós vamos esbarrar sim em muitos limites, mas esses limites somos nós mesmos. Vimos nesses elementos gerais, pois, que algumas das informações nós ainda não temos condições, nós não temos sentidos, nós não temos faculdades ainda suficiente para conseguir entender estes mistérios, podemos assim chamar, do próprio Criador. Mas os próprios Espíritos disseram para Kardec, revelações virão. E vocês podem utilizar essas próprias revelações justamente para, unindo as descobertas da própria ciência, ir caminhando e procurando conhecer tudo isso que o universo nos proporciona. Não é sem tempo que, nós lembramos também do nosso encontro passado, o próprio André Luiz, ele traz nas suas obras inúmeras informações. Informações que a ciência hoje não conseguiu ainda totalmente se debruçar. Muitos discordam, eu citei aqui, não vou repetir para não alongar a nossa conversa, mas que hoje há inclusive estudiosos que se debruçam em cima de livros de André Luiz, fazendo uma pesquisa mais profunda para exatamente tentar avançar um pouco mais no conhecimento científico. Então, esses elementos gerais do universo, nessa primeira parte dessas perguntas que Kardec vai trazendo e expondo para os espíritos, eles vão justamente nos mostrando até que ponto nós podemos chegar. E, passada essa primeira parte inicial, nós vimos e identificamos a diferença de espírito e matéria. Nós vimos que, através das perguntas de Kardec, existem dois principais elementos no universo. O espírito, que é o princípio inteligente, ou decorrente do princípio inteligente, e a matéria. Tá? E foi justamente nesses pontos e nesses tópicos que nós paramos, sobretudo na questão 27, que eu já chego lá. Interessante, primeiramente, nós identificarmos, sobretudo, aquilo que traz a questão 22, é a nossa definição de matéria. Por quê? Porque materializados como somos, nós queremos a tudo
dar ou trazer para o nosso campo de conhecimento. E aquilo que foge e escapa aos nossos sentidos, nós ainda não estamos preparados para perceber, nós ainda não estamos preparados para sentir. Então, nós identificamos, e Kardec traz ali a conceituação de matéria, aquilo que consegue de alguma forma nós vermos, enxergarmos ou tatearmos, ou aquilo que fala mais alto aos nossos próprios sentidos, mas infelizmente apenas os sentidos físicos. E Kardec vai trazer uma definição que os espíritos trouxeram para ele, na questão 22A, que é interessante. Eles dizem o seguinte: olha, para o vocabulário de vocês, matéria pode ser isso, tudo aquilo que vocês podem dimensionar. Mas no campo do espírito, ou como elemento geral do universo, entenda a matéria como tudo aquilo que é capaz ou que serve de instrumento para a ação do princípio inteligente. Porque eles vão explicar. Matéria vai além daquilo que vocês podem dimensionar. Porque existe sim algo que vocês não conseguem ter, sobretudo uma ponderabilidade, que é o próximo tópico, que ainda pertence ao grupo da matéria. Não é espírito, mas é matéria, mas é uma matéria muito sutil. Mesmo sendo sutil, não deixa de ser matéria. Então a espiritualidade vai nos apresentando e nos descortinando um mundo diferente. Só que a gente sabe, esta matéria que infelizmente não consegue ainda, pelo menos se mostrar aos nossos sentidos físicos, a ciência sobretudo, não conseguindo demonstrar, ela simplesmente rejeita. Ah, se eu não posso ver, se eu não posso comprovar, não existe. Como já fizeram no passado. Olha, diziam alguns cientistas, dissequei o corpo humano, destruí tudo e não achei a alma. Ora, depois do corpo morto, com certeza, o espírito já deixou aquela matéria, já não tinha mais sentido para ele. Então, a ciência, ela pega e esbarra, como nós falamos, no próprio orgulho. Só que, com certeza, nós temos determinados seres que vêm e encarnam justamente para trazer para nós algumas informações. E seres que avançaram e muito essa própria ciência. Mas a espiritualidade fecha ali na questão 25 falando que é necessário estes dois princípios e eles devem atuar junto. O espírito, sem essa atuação na matéria, ele não vai conseguir atingir este ponto culminante da perfeição, porque ele não vai saber como agir sobre a própria matéria. Então Deus cria todo o princípio inteligente, simples e ignorante, para, em contato com a matéria, nas diversas existências, ele aprender tudo o possível sobre a matéria, porque ele precisa ser, no futuro, um co-criador. E como nós veremos daqui a pouco, em breves palavras, nós precisaremos ser um co-criador em plano menor e nós seremos também co-criadores em plano maior, nas palavras de André Luiz. Só que sem esse conhecimento, sem este domínio sobre a matéria, sobre esses elementos gerais, nós não vamos conseguir. E justamente na questão 27, os espíritos trazem uma informação super, hiper relevante. Por quê? Porque até então nós vimos como princípio material e o princípio inteligente. Mas eles dizem que nós precisamos agregar a estes dois um fluido, que eles chamam de fluido universal, ou fluido cósmico universal, ou nas palavras de André Luiz, um plasma divino. Então, agregou-se algo a esses dois princípios do universo. Então nós tínhamos princípio material, princípio espiritual e acima Deus. Mas o espírito, ele não consegue agir diretamente sobre a matéria e ele necessita de um auxílio para essa ação. E este auxílio vem justamente do fluido cósmico universal. Por quê?
Porque, gente, o fluido cósmico universal é justamente aquele fluido que vai dar origem à própria matéria. Só que ele representa algo mais sutil do que a matéria, em especial como nós conhecemos. E é justamente deste fluido cósmico universal que nós tiraremos, por exemplo, o próprio perispírito, que vai permitir a encarnação, ou que vai permitir a ação dos espíritos em determinados mundos. O perispírito, ele retira desse fluido cósmico universal aquilo que ele precisa para ele se formar e para ele montar. Por quê? Porque ele vai proporcional, ele vai dar limites a esse fluido cósmico universal que, de uma certa forma, nós poderemos dimensionar. Sobretudo, vamos dimensionar de acordo com a nossa própria organização, porque é o espírito que traz a organização ao próprio perispírito. Então, nessa questão 27 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai acrescentar um terceiro elemento. Não significa que ele seja... Não, é um terceiro elemento que nós precisamos entender. Por quê? Porque ele é o responsável, inclusive, pela formação de absolutamente tudo. Ou seja, a matéria vai sair, ela vai ser retirada, ela vai ser extraída justamente deste fluido cósmico universal. Talvez aí nós vamos esbarrar num dos grandes e maiores mistérios que nós, sobretudo que a ciência hoje tenta resolver. Podemos citar aqui o grande físico do século XX, Einstein, que deixou para nós importantes conhecimentos, sobretudo o princípio da relatividade. E esse princípio da relatividade, gente, Einstein, ele não conseguiu fechar a sua teoria, tá? Por quê? Porque ele estava querendo, de alguma forma, resumir todas as teorias e principalmente determinadas coisas que a ciência não tinha conseguido ainda identificar num único sistema. E o princípio da relatividade, ele não explicava tudo. Até mesmo porque, de novo, ainda esbarrava-se em determinados limites. Nós não conhecíamos muitas coisas. Por exemplo, se nós formos falar com base na própria questão 540 do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade usa justamente esse termo, do átomo ao arcanjo. Veja, naquela época, nós ainda tínhamos uma compreensão de átomo como traz a sua própria origem etimológica. Qual que é a origem etimológica da palavra átomo? Do grego, sem, tomo, divisão. Átomo nada mais seria do que aquilo que não tem divisão, aquilo que não é divisível. Olha, se o átomo é indivisível, então ele seria a menor partícula do universo. Veja, só para vocês entenderem, nós estamos falando de um fluido cósmico universal de onde surge ou de onde nasce absolutamente tudo. Mas espera aí, não pode ser um átomo. Por quê? Porque hoje nós descobrimos que o átomo, ele é divisível. Garanto que todos vocês que passaram pelos bancos escolares se lembram disso. Nós descobrimos que o átomo, ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Lembram? Olha eles querendo fazer a gente voltar nos bancos escolares, né? Não, mas é mais ou menos só para a gente ter um pouquinho de noção do que vem a ser esse fluido cósmico universal. Nós não vamos aprofundar em quem sou eu para tentar aprofundar ou dar aula de ciências. Só estou tentando aqui deixar um pouco mais claro para vocês, em especial, a grandeza do próprio Criador e estes elementos gerais do universo. E como que nós estamos ainda um pouco distantes de tudo isso. Então, até naquela época, tínhamos essa questão. Opa, o átomo agora ele pode ser dividido. Mas não é só a questão de divisão do átomo, não. Tem algo além. Porque hoje a ciência já conseguiu, como se não bastasse você dividir o átomo em elétrons, nêutrons e prótons, hoje você consegue, por exemplo, pegar os prótons e os nêutrons e dividi-los em quarks, que é uma unidade de medida que eles descobriram. E depois você ainda pode pegar os elétrons
e dividi-los em leptons. Olha para vocês verem onde nós vamos chegar. Então o átomo, que é a melhor partícula, que é menor, a gente não consegue divisar, a olho nu muito menos, já pode ser dividido. E já descobriram que tanto os nêutrons pode ser subdividido e os leptons. E se eu falar para vocês que hoje existe uma nova teoria científica, a teoria das cordas, que vai além dessa divisão do átomo. Olha para vocês verem. Fala que cada um desses leptons ele é formado por filamentos como se fossem cordas. E justamente essas cordas é como se fosse uma veia, tanto é que a gente fala isso, que o universo é uma verdadeira sinfonia. Então esses leptons e esses quarks, eles são ainda subdivididos em cordas, e de acordo com a frequência ou da música da corda, é que ele vai formando os próprios átomos e vai dando forma às coisas. Então, quando muitos de vocês já viram falar aí que em determinados planetas as casas são formadas por notas musicais e que é justamente as notas musicais que tocam esse universo, essa teoria das cordas que muitos cientistas concordam e estão se debruçando sobre elas, é justamente aquilo que Einstein gostaria de buscar, a origem ou o início de absolutamente tudo. E o que essa teoria das cordas está fazendo? Só para vocês terem uma ideia com a nossa ciência. Até então, nós imaginávamos ou visualizávamos 4 dimensões, ou Einstein enxergava o universo em 4 dimensões: altura, profundidade, largura e o tempo. Agora, com essa teoria das cordas, surgiram mais 7 dimensões. Então, nós estamos falando, por exemplo, que o universo tem 11 dimensões. Tudo para a gente chegar aonde? Para a gente chegar nessa partícula mínima que pode ser conhecida como esse fluido cósmico universal que nós estamos procurando. Sim, Paulo, o universo ele é regido por música, uma sinfonia. Tá? Então, só para a gente ter uma pequena ideia do aprofundamento desses temas. E que Kardec, de uma certa forma, conclui: calma, gente, vamos devagar. A gente ainda não vai conseguir saber tudo agora. Ainda vamos levar um certo tempo, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho dessa partícula que nós não conseguimos descobrir. Ainda não sabemos o que é esse fluido cósmico universal. Mas o que André Luiz nos fala? Eu achei interessante buscar no Evolução em Dois Mundos, porque nesses elementos gerais do universo, nós estamos justamente buscando a origem, sobretudo, do princípio material, porque o princípio espiritual, a espiritualidade falou para Kardec: não tenta conceber não, que vocês não vão conseguir. Ah, mas eu vou conseguir conceber o espírito separado da matéria? Consegue, só pelo pensamento, tá? Por quê? Porque vocês ainda não conseguiram se desprender da matéria. Ah, mas espera aí, então e a matéria? Aonde que eu vou chegar? Bom, André Luiz vai falar para nós que esse fluido cósmico universal, ele pode ser definido, e inclusive, gente, é no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos, as primeiras palavras, André Luiz começa justamente por aí, que esse fluido cósmico universal é um plasma divino, ele é um hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, e que nesse elemento primordial, por isso que eu estou falando desses temas com vocês, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha, até parece um pouquinho com aquelas teorias que a gente começou a ver lá do panteísmo no início do Livro dos Espíritos, tá? Até parece. É como se todos nós estivéssemos mergulhados neste hálito divino. E esse hálito divino é de onde se emana o fluido cósmico universal. Tá? Vejam. Daí, lembra daquela frase de Paulo que ela é famosa? Paulo dizia: em Deus existimos e em Deus nos movemos. Por quê? Porque nós estamos se movendo apenas nesse fluido cósmico universal. Por isso que Kardec pergunta para a espiritualidade: não existe vácuo, não existe vazio. Tudo está
preenchido. Ah, mas como é que vai ser isso? Bom, a gente vai estudar um pouquinho disso lá na Gênese. Mas eu vou adiantar aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia, uma noção de como que é esse fluido cósmico universal. São os elementos gerais do universo, tá? Então esse fluido cósmico universal, André Luiz continua. Nós vamos pegar ali os co-criadores em plano maior, que são justamente aqueles Cristos. Esses co-criadores em plano maior, eles vão pegar esse fluido cósmico universal, tá? Eles vão agir sobre esse fluido cósmico universal, sobretudo através do pensamento, talvez seja justamente o mais fácil nós trabalharmos isso, tá? Ele vai simplesmente agir com o seu pensamento e ele vai como se aglutinar esse fluido cósmico universal, e essa força atuando, ele vai fazer com que todas essas partículas fiquem mais unidas e mais juntas, e a partir daí que eles vão formando as constelações, vão formando as galáxias, vão formando os sóis e vão formando os sistemas e os planetas. É a ação do pensamento desses co-criadores em plano maior que vai dando essa forma, tá? E aí vai aglutinando essa partícula mínima que é o fluido cósmico universal que a gente não conseguiu definir, tá? E quando eles formam isso, aí, como diz André Luiz, vem os co-criadores em plano menor. Tá vendo? Tudo é um processo evolutivo. Vem os co-criadores em plano menor e começa a dar a forma aos seres que vão habitar aquele planeta. Então veja, os co-criadores em plano maior conseguem aglutinar uma certa quantidade desse fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é o hálito divino, mas ele tem também a ação dos engenheiros celestes, desses co-criadores em plano maior. Por isso que ele é característico de cada planeta. Cada planeta tem uma característica diferente. Um perispírito nosso aqui é diferente de um perispírito de um espírito que precisa para habitar o planeta de Júpiter, por exemplo, ou de Marte. Por quê? Porque ele tem a característica dos engenheiros celestes daqui. Ele tem essa peculiaridade, tá? Então, aí vem os co-criadores em plano menor que vão trabalhando na construção das formas. E aí André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai explicar como que funciona tudo isso. Das primeiras bactérias que surgiram, e aí vai até a gente conseguir a formação ou um desenvolvimento pleno do princípio inteligente. Ou melhor, de uma estrutura onde o princípio inteligente criado por Deus, ele vai atuar. Tá? Então este fluido que a espiritualidade acrescenta aqui, na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele é de extrema importância para nós. Mas de uma coisa não se esqueça, eu até usei a expressão co-criadores. Mas ninguém cria nada. Só Deus cria. Eles simplesmente transformam. Então aquela frase que tem na ciência, ela é verdadeira. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então esses co-criadores vão transformar esse fluido cósmico universal nesses planetas, nessas galáxias, em tudo isso que nós estamos vendo. Sob a supervisão de Deus. Realmente é fantástico. Como o Aparecido colocou aqui. Sim, André Luiz é fantástico. Ele trouxe tantas informações para nós que nós vamos demorar um certo tempo nos debruçando sobre elas para entendermos. Bom, na sequência, tá? Depois que a gente viu um pouquinho disso, a gente mais à frente, quando estivermos estudando a Gênese, nós vamos falar mais desse fluido cósmico universal. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o fluido vital que nós temos, ele é uma espécie, ele é tirado desse fluido cósmico universal, até mesmo porque ele é matéria. O fluido vital é uma propriedade da matéria. Como propriedade da matéria, ele é retirado do próprio fluido cósmico universal, mas eu não vou me antecipar. Vamos deixar isso para quando estivermos estudando a Gênese. Só para nós fecharmos essa partezinha aqui deste capítulo 2, Kardec vai justamente insistindo, e ali na questão 28, eu até cheguei a comentar com os senhores da outra vez, ele ainda vai falar, então não seria mais interessante para nós falarmos em matéria inerte, matéria inteligente? Os Espíritos falam, olha, as palavras pouco importam.
tá? O que é interessante vocês saberem é que o princípio inteligente e o princípio material é a criação divina. O princípio inteligente, para agir sobre a matéria, ele só consegue através desse fluido cósmico universal numa condição diferente, numa ponderabilidade diferente dessa matéria que vocês estão vendo e que vocês conhecem. Só isso. Vamos dar sequência? Como diziam os espíritos, vamos dar sequência tentando então, pois, entender. Por isso, o Espiritismo, nos ensinamentos dos Espíritos, ele é interessante quando ele coloca isso. E a gente fala que um pouquinho de ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima, porque a gente vai identificando essa grandiosidade. Depois, na questão 29, Kardec já vai perguntar um pouquinho sobre essa ponderabilidade da própria matéria. Mas como nós falamos, gente, primeiro, eu tenho que ver qual matéria. Tá? Se Kardec está falando da matéria essa nossa, beleza, ela é ponderável sim, tá tudo aqui certinho. Inclusive, se não fosse essa ponderabilidade da matéria, como é que nós explicaríamos, por exemplo, a força da gravidade? Tá? Então ela é sim ponderável, ela é dimensionada. Tá? Agora, a matéria também cósmica universal, ela tem a sua ponderabilidade, mas escapa à nossa própria capacidade de dimensionar. Nós não temos aparelhos para poder medir, para poder pesar, para nada. De novo, nós estamos ainda presos a essa matéria grosseira, a este corpo. Nós temos muito que avançar, nós temos muito que evoluir, nós temos muito que aprender. Mas eles respondem, absolutamente toda matéria, inclusive o próprio fluido, ele tem também a sua ponderabilidade. Depois, mais adiante, Kardec vai perguntar. E a espiritualidade responde, gente, a matéria, ela é formada desse princípio básico e transformada, isso está na questão 30, pelos arquitetos celestes. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, que André Luiz nos traz. São os co-criadores. Os co-criadores em plano maior, que vai fazer o macro, vai cuidar do macro, vai cuidar dos planetas, vai cuidar dos sóis, dos sistemas, das constelações, das galáxias. E os co-criadores em plano menor, esses vão cuidar dos corpos. Começa lá com os próprios minerais, os vegetais, os animais, as plantas, né, os animais, até chegar em toda essa estrutura. E nós não vamos nos esquecer, todo este processo, André Luiz deixa muito claro, e Kardec também vai falar depois na Gênese, é um processo de desenvolvimento de toda essa estrutura que nós temos, que foi feita nos dois planos da vida, tá? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Não se esqueçam disso. Aquela famosa expressão, tem até filmes, do elo perdido. Onde está o elo perdido? Gente, nós não vamos encontrar. Por quê? Porque esse processo de desenvolvimento, até essa estrutura que nós temos hoje, ela foi criada, ela foi montada, ela foi transformada, utilizando-se os dois planos. Tá? Então os engenheiros celestes não trabalharam só aqui não, trabalharam aqui e trabalharam do lado de lá, para poder montar e formar tudo isso que nós temos e tudo isso que nós somos hoje. O princípio inteligente não, repito, ele foi criado por Deus com todas as suas características. E ele vai dando sequência à sua evolução. Na sua consciência estão gravadas todas as leis. Então, Deus já criou o princípio inteligente perfeito. Só que ele precisa o quê? Ir estudando e aprendendo. Enquanto ele vai estudando e aprendendo, ele vai se desenvolvendo e se preparando para, aí sim, ser um co-criador em plano menor e um co-criador em plano maior. Quando ele desenvolver a sua inteligência a ponto de atuar sobre esses elementos gerais do universo. Elementos gerais apenas o material. Por quê? O espiritual ninguém vai agir. Somente Deus quem cria. Morreu o assunto. Tá? Então, a questão 132 do Livro dos Espíritos, ela é fantástica quando fala da necessidade da encarnação, porque é justamente para isso. Tá? Por fim, Kardec vai falar um pouquinho ali das substâncias que são provenientes deste elemento básico. A gente, por exemplo, na química, nós esbarramos lá na tabela periódica, né? Mas a tabela periódica, a gente sabe, é aquilo que nós somos capazes de ver e identificar. Tá? Por quê? As teorias que a gente já desenvolveu, a tabela periódica aos poucos ela vai ficando defasada. E depois vocês peguem, Emmanuel fala muito bem no livro Consolador da tabela periódica, e
Pena que eu conheci, posso assim dizer, o Espiritismo só depois. Porque a tabela periódica, gente, ela é muito simples. E se você tem um elemento básico que é o hidrogênio, depois os outros elementos nada mais são do que uma quantidade de elétrons diferentes que praticamente está ali girando ao redor do mesmo núcleo, tá? Então, mas tudo parte daí, tudo parte desse princípio básico. É importante nós sabermos aqui hoje, tá? Não se preocupe, o resto é consequência de tudo isso. Depois tem mais duas questões muito simples quando ele vai falar do espaço universal, tá? A espiritualidade vai responder para Kardec que sim, o espaço ele é infinito. A nossa própria concepção, a gente falou um pouquinho disso no último encontro, a nossa própria concepção, ela vai falar para nós, gente, espera aí, se tem um limite, se tem uma barreira ali, o que tem depois dali? Nós não falamos isso? A gente não é até curioso para saber o que tem do outro lado do muro? O que tem do outro lado do fim? Depois que acabou, o que vem depois do que acabou? Então, a espiritualidade responde, o universo é infinito. Pena que a gente não tem como conceber esse infinito. E enfim, a última questão onde eles falam do vácuo. Kardec pergunta, tem alguma coisa? Ele falou, tem. Não existe o vazio, não existe o nada. Tudo está perfeitamente preenchido. Deus preencheu o universo inteirinho. Aquilo que nós supomos ser o nada está repleto do fluido cósmico universal. E esse próprio fluido cósmico universal que vai permitir essa comunicação constante das coisas. Ora, se a luz percorre qualquer espaço nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ela percorre essa velocidade e ela chega em qualquer lugar do espaço justamente através do fluido cósmico universal. Se não existisse o nada, provavelmente ela não se propagaria. É uma questão simples. Mas, repito, são questões bem científicas, que às vezes foge, escapa ao nosso conhecimento. E hoje nós estamos mais preocupados, sim, com a nossa evolução moral. A própria espiritualidade falou isso. Chama mais a atenção nossa a evolução moral. Mas esses são assuntos importantes, são assuntos interessantes. E eu acho que vai ajudando. E o objetivo nosso aqui é o quê? Estudar toda a obra. Então nós não vamos pular absolutamente nada. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Nós fechamos este capítulo 2 do Livro dos Espíritos, tá? Os elementos gerais. E depois nós vamos entrar lá na criação. E na criação a gente vai falar de novo aqui da formação dos mundos e da formação dos seres vivos. Um pouco daquilo que nós já vimos hoje, tá? E a importante questão número 50 e 51 do Livro dos Espíritos, quando nós vamos tratar um pouquinho de Adão. Adão, o primeiro, entre aspas, homem. A gente vai ver a simbologia de tudo isso, ok? Então, nosso próximo encontro do Livro dos Espíritos, a gente vai voltar a falar. E eu tenho certeza que vai ficar mais fácil, porque a gente deu uma introdução boa sobre a formação dos mundos, sobre a formação dos próprios seres. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, a paciência, a tolerância e as energias e vibrações que vocês sempre emanam para toda essa nossa família que está se formando nesses momentos, nessa pandemia. Muito obrigado mesmo, gratidão do fundo do coração, e que Jesus possa retribuir a todos vocês esse carinho imenso e que Ele fortaleça cada vez mais essa nossa família. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.